Boa noite a todos. Esse é o terceiro sonho profético que tive no ano de 2020. Vamos ao sonho. Estava saindo de minha casa. Era ainda parte da manhã. Conforme eu caminhava pela rua em direção ao mercado, via notas de dinheiro jogadas no chão. Me abaixei para juntar as cédulas, que eram cédulas de 5, de 10, todas lançadas no asfalto. Quando eu me ergui para ver a rua, percebi que estava cheia de notas de dinheiro, de 20, de 50 e até de 100 reais, todas jogadas no chão. Juntei todas quantas eu pude, então me dei por conta que o dinheiro não estava valendo mais nada, não tinha mais poder de compra e as pessoas estavam jogando o dinheiro fora. Me veio uma grande angústia. Naquela hora eu corri para o mercado. Quando eu cheguei lá, a atendente estava pondo a venda só em produtos de bazar, potes, utensílios domésticos, chinelos. E eu achei esquisito aquilo, só tinha supérfluos para venda, mas ali era uma fruteira, tinha que ter frutas e laticínios. E eu perguntei então para aquela atendente: onde estão os alimentos? E ela me disse que só podia comercializar produtos não essenciais. Então vi a parte onde estavam os alimentos não perecíveis, tudo coberto por lonas pretas e com faixas de advertência amarela e preta. Então eu insisti para que ela me vendesse algum alimento, mas ela disse que não podia, que era proibido e que seria penalizada se vendesse. Então eu percorri por vários outros mercados e ninguém queria vender alimentos, porque não podiam vender. Somente poderiam vender produtos não essenciais. Os essenciais eram proibidos a venda, eram como se fossem controlados pelo governo. Tinha uma proibição, eles não poderiam vender. Depois de muito custo, encontrei um pequeno mercado que aceitou me vender. Só que os alimentos eram com validade duvidosa e pacotes abertos. Enfim, concordei em comprar alguns daqueles alimentos daquele jeito mesmo. Finalmente, quando eu ia voltar para minha casa com as compras, eu vi que tudo começou a escurecer repentinamente. E o céu ficou negro. E vi brilhar do céu dois símbolos. Muito estranho, aquilo começou a piscar, uma cor amarelo neon. Era um símbolo de um triângulo e outro de um X. No que eu vi aquele sinal, larguei as compras no chão e corri para casa para ver como estavam os meus familiares. Me veio uma aflição que eu precisava ir correndo para casa. Eu já não me importava mais com compras, com alimentos, só queria estar perto dos meus familiares. Quando eu cheguei em casa, eu os abracei e eu abri a janela. Foi quando eu vi dois animais gigantescos cair do céu. E era como se fossem animais mitológicos. Um parecia ser uma baleia e o outro era semelhante a um elefante. Eram gigantescos animais. E deu um grande estrondo quando eles tocaram o solo. E começaram a se debater como que se fosse numa agonia de morte. De tal maneira que, conforme os movimentos que aqueles animais gigantescos faziam, eles causavam terremotos na redondeza. E foi aí que tudo começou a ruir, tremer, e as casas à minha volta começaram a desabar. Daqui a pouco todas as casas da redondeza também estavam todas em ruínas. Em poucos instantes, tudo estava um caos e em ruínas. Então fugimos para a casa de outra pessoa que ainda tinha estoque de alimentos. Algo de estranho estava acontecendo. Não podíamos olhar pela janela e portas, não podíamos sequer deixar alguma brecha para que ninguém nos visse. Tinha algo de muito estranho percorrendo as ruas. Ninguém poderia ser visto se quisesse sobreviver. Liguei a televisão para ver o que estava acontecendo, que notícia estava passando. A coisa estava muito caótica. E a última programação que se passou em rede nacional
foi anunciada naquele momento. Então a programação foi a seguinte: o apresentador falou a seguinte notícia: todos esses anos nós mentimos para vocês, lamentamos pelo que fizemos, mas agora vocês estão vendo a verdade. E após esse pronunciamento, a televisão saiu do ar e apagou definitivamente. Então corri com a minha família para um lugar longe da cidade, o mais longe que eu pudesse. Não podíamos ficar expostos por muito tempo, por isso nos escondíamos de casa em casa, até se afastar o máximo possível da cidade. Numa das tentativas de sair dos esconderijos, nos deparamos com gigantes enormes, assustadores, que mediam aproximadamente 15 metros de altura. Eles eram de aspecto humanoides, vestiam roupas e usavam botas até os joelhos, botas pretas e chapéu preto de abas, e traziam um tipo de um fuzil que levava nas costas, preso por um cinto preto que transpassava os peitos deles. Era um grande exército de gigantes, e por onde passavam, pegavam quem estava na rua e devorava por completo. Fiquei horrorizada com as cenas que estava vendo e gritava que aqueles gigantes eram os Giborins. E tínhamos que nos esconder deles até que Jesus voltasse. Então vi quanto os nossos exércitos e militares eram impotentes e não tinham força para combater aquele exército de gigantes. Os Giborins zombavam dos militares, pulverizavam suas armas e devoravam os soldados. Então o exército recuou e correram para bunkers, e na fuga alguém com megafone anunciava que os sobreviventes deveriam seguir o exército em rumo aos bunkers. Só que tinha uma condição: a pessoa precisava estar marcada. Então eu segurei naquela hora os meus familiares, meu esposo, e eu disse a ele: não podemos seguir os militares, não podemos ir junto com eles, pois só podemos entrar nos bunkers se tomarmos a marca da besta. E eu disse que melhor seria enfrentar os Giborins do que tomar a marca. E então eu consegui deter o meu esposo e não fomos com os militares. E resolvemos então pegar as munições que restaram dos soldados no chão para de alguma forma tentar usar aquilo em nosso favor contra os Giborins. Foi aí que eu despertei daquele sonho tão cinematográfico. Eu gostaria que todos deixassem um like e para ajudar o canal, para que eu possa divulgar essas revelações a mais pessoas. E se inscreva. Uma boa noite, que Deus abençoe.